Vamos falar sobre a presença de Deus e a onipresença. Há uma diferença entre presença e onipresença. Deus é onipresente, é um atributo absoluto dele. Onipotente, pode todas as coisas, onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar no céu, na terra ou embaixo da terra. Não há lugar onde você possa esconder dele, porque ele é onipresente. Mas não é em todo lugar que ele se manifesta. E ele se manifesta de várias formas. A sua onipresença, ela pode ser perceptível. Ela pode ser perceptível humanamente, que é a Shekinah de Deus, quando ele é audível ou visível. Ou pode ser imperceptível, mas consciente pela fé. 3 tipos de presença vamos falar. Primeiro, a presença de Deus perceptível porque está manifestada, é a Shekinah. Muitos homens de Deus, na palavra de Deus, tiveram essa experiência da presença manifestada. Viram, apalparam, sentiram, ouviram, falaram com ele, andaram com ele, foram tocados por ele, tocaram nele. Alguns chamam essa manifestação perceptível de Shekinah. Também há uma manifestação de Deus, a presença de Deus não perceptível, porque não está manifestada, mas está lá. Onde você estiver, ele está lá. Você pode estar no pior lugar, fazendo a pior coisa do mundo, Deus vai estar lá. Pode estar até desaprovando, mas vai estar lá. Pode estar até para te buscar, trazer de volta, mas vai estar lá. O terceiro ponto é a presença não manifestada, porém consciente pela fé. É como você está agora aqui, provavelmente você não está vendo nada, não tem um raio, não tem uma fumaça. Pode até acontecer, como aconteceu no templo, alguns momentos, uma fumaça, ou um fogo que desceu, ou um anjo que passou, ou uma luz que brilhou, ou o próprio Senhor manifestado, como aconteceu já com vários servos dele. Mas independente dessa manifestação Shekinah, você tem que saber, Deus está nesse lugar. Deus está aqui. E a adoração, uma definição que eu gosto muito é a consciência de que Deus está aqui agora, neste lugar e na sua casa. Isso é adoração. Que Ele está aqui agora com todo o seu poder, com toda a sua glória, majestade e santidade. Você não pode adorar um Deus que não está presente, um Deus ausente, um Deus distante. É mera religiosidade, é um ritual religioso. A adoração verdadeira, você tem consciência, Deus está aqui. Você pode estar embaixo do chuveiro, você pode estar na pia, você pode estar no trânsito, você pode estar na sua cama, você pode estar caminhando, você pode estar onde for, você pode estar consciente, Deus está aqui. E onde você está, você pode adorá-lo. Deixa eu nem em Jerusalém, naquele outro monte, perto de Jerusalém, não é naquele templo, não é um certo templo, não é um certo lugar, nem nessa casa, é onde você estiver, e você tiver consciência, Deus está aqui com todo o seu poder e glória, majestade e santidade, pode adorar, Ele vai receber a sua adoração, amém? Aleluia. A presença perceptível de Deus, vamos observar a vida de Enoque, Gênesis capítulo 5, 21, resume. São 2, 3 versículos que falam sobre Enoque no Velho Testamento. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Viveu ao todo 365. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Essa figura meio misteriosa, extraordinária do Antigo Testamento, que é mencionada depois no livro de Judas, que é mencionado também em Hebreus. É interessante. Só diz que andou com Deus. Você não pode andar com uma pessoa que você não tem a mínima ideia onde ela está, o que ela faz. Para andar com Deus, nesse caso aqui, havia manifestações perceptíveis. Tanto que no livro de Judas, ele fala, uma profecia de Enoque, eis que vejo o Senhor vindo com seus milhares de anjos, milhares de santos, para fazer juízo sobre a terra. Ele era profeta apocalíptico. Ele é mencionado Enoque como homem que viu o futuro, porque ele andava com Deus. E lá no livro de Hebreus fala que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque ele alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Pela fé. Foi o único homem que não morreu pela fé. Muitos aqui são curados e não morrem de uma certa doença, num certo momento, mas um dia vai morrer. Não é assim? Eu quase morri, mas Deus me libertou.
Eu quase morri. Olha, teve morto, mas ressuscitou, mas vai morrer. Enoque não morreu. Ele andava com Deus. Enoque é alguém que sabia sobre a presença, conhecia a presença. Quando chegar no céu, eu quero bater um papo com ele e falar: conta para um pouquinho para a gente. Com esses 300 anos andando com Deus, mas foi um negócio assim que você convencia Deus que você não ia passar pela morte. Como você creu? Como foi? Você não tinha Bíblia, você não tinha um culto de celebração, você não tinha escola bíblica, você não tinha... Mas você andava com Deus, Enoque. Você foi antes da lei de Moisés. Você não conheceu Abraão, você foi antes de Abraão. Foi antes de Noé. Mas ele andou com Deus. Porque ele ouviu alguém que andou com Adão. Porque Adão andou com Deus. Alguém andou com Enos, ou andou com outros que passaram, e chegou até no Enoque, o 7º depois de Adão, andou com Deus. Outra pessoa que teve experiências poderosas da presença manifesta foi Abraão. Há muitos outros, vamos citar alguns exemplos. Mas Gênesis 17, versículo 1, Deus aparece a Abraão. Diz assim, Deus apareceu a ele. Quando fala apareceu, é porque apareceu mesmo. Não é que Abraão apenas orou assim, que a gente ora e pela fé, crê na presença. Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, ele já tinha 99 anos, ele apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja íntegro. Você só consegue ser íntegro na presença. Você só consegue ser perfeito na presença. A presença, ela vai impregnar você, ela vai influenciar você, ela vai interferir em você. Não tem como você estar na presença e ser o mesmo, porque a presença transforma você, ela muda você, ela desmonta você, desmancha você, quebra você, faz alguém igual a ele. A presença. E ele fala, interessante, eu vou fazer uma aliança com você, com a sua descendência. E vai falando com ele. E diz aqui no capítulo 17 que quando Deus terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Deve ter sido um momento até de tanta glória. De repente, essa presença Shekinah retirou-se. Estava lá. E Abraão ficou sozinho. Mas ele falou assim: você não vai me ver mais. Você vai me ver poucas vezes, mas anda na minha presença. Agora é pela fé. Você foi chamado o pai da fé. Ele conseguiu andar na presença de Deus sem vê-lo. Você não precisa ter imagem, você não precisa ter figuras. Você simplesmente crê: Deus está comigo, Deus anda comigo e eu ando na presença dele. Amém? E depois, mais para frente, no capítulo 18, Abraão recebe a visita de 3 homens. Na verdade, 2 deles eram anjos. E o terceiro era o próprio Senhor. E aqueles homens estavam ali exatamente para executar um juízo. Eles vieram confirmar o nascimento de Isaac. E também iam para frente para... Os 2 deles iam destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz aqui que 2 homens... Os 2 homens, que eles chamam de homens, mas não eram homens, sabiam que eram anjos, porque na sequência da história, eles vão chegar em Sodoma e são, a Bíblia explica que eram anjos, e eles fizeram descer fogo do céu, destruíram Sodoma e Gomorra, 2 cidades pecadoras, que com iniquidade tinha chegado no ponto culminante, e Deus não podia mais suportar, e houve destruição. Mas é interessante que os homens partiram dali, de Gênesis 18, 22, mas Abraão permaneceu na presença do Senhor. Deixa os anjos ir, mas Senhor, fica mais um pouco aqui. E Deus falou consigo mesmo. Aqui a Bíblia diz Deus quando fala consigo mesmo. Eu creio que Deus falando com alguém da Trindade. Ocultarei ao meu servo Abraão, meu amigo Abraão, o que eu vou fazer? Não vou ocultar. Aí Deus começa a falar com ele. Olha, vai acontecer assim, assim. Esses 2 homens saíram daqui, eles foram lá para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a argumentar com Deus, com muita humildade, mas também com muita ousadia. E vai perguntando para Deus: mas exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás lugar por amor aos 50 justos que nele estão?
longe de ti, Senhor, fazer tal coisa. Olha que ousadia. Você fala para o próprio Deus, está com você ali, longe de ti fazer isso. Nem pensa uma coisa dessa, Deus. Senhor, você não pode passar isso na sua cabeça. Como que o Senhor pode pensar em matar o justo com o ímpio? Que atrevimento, mas que liberdade. Ele era amigo de Deus. Ele tinha liberdade de falar com Deus assim. Conhecia o caráter de Deus. Longe de ti. E ele fala assim: não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Ele está diante do juiz de toda a terra. E conversa com ele: você não vai fazer justiça? O Senhor é o juiz de toda a terra. Que intimidade, que liberdade. O Criador de todo o universo, o juiz de toda a terra está ali, trocando ideias com Abraão. E a conversa segue. Depois você lê, Gênesis capítulo 18. Eu estou só destacando que os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra, mas Abraão ficou na presença. Se passar anjo por aqui, tiver que fazer alguma coisa na cidade, pode ir. Vamos ficar na presença. Amém? Amém, irmãos? Ou você prefere ir com os anjos? Quem você prefere? A presença de Deus ou os anjos? Amém? Aleluia. Às vezes os anjos vêm também cumprir alguma missão. São bem-vindos, se for enviado por Deus. Mas se Deus tiver com a sua presença aqui, que os anjos façam outras coisas em outro lugar. Nós queremos a sua presença. Mais para frente acontece algo interessante. Bem, mais para frente, já quando o Isaac já tinha nascido e a Sara já tinha falecido, ele chama o Eliezer, seu servo, e fala: você vai em Padã Arã, lá na Síria, buscar uma noiva para o meu filho. E o Eliezer falou: mas como que eu posso trazer essa noiva? E se ela não quiser vir? E como vai ser essa pessoa? Não, você não pode ser daqui de Canaã, tem que ser de lá, tem que ser da nossa parentela, tem que ser do nosso sangue. Não podemos nos misturar com esse povo. E falando então ao seu servo Eliezer, ele diz assim, Abraão falando agora ao Eliezer: o Senhor em cuja presença ando, enviará o seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. O destaque aqui é: o Senhor em cuja presença estou. Eu tenho tanta certeza na presença dele, e ele vai enviar o seu anjo. Fique tranquilo, Eliezer, essa tarefa não é sua. Você apenas vai, a sua parte é ir lá conversar. E levar um recado para uma moça que está lá, que eu não sei quem é. E ela vai ser esposa do meu filho. O anjo vai te mostrar. Esse Deus em cuja presença estou. É tão raro a gente poder falar isso. Esse Deus em cuja presença estou, eu vou cantar agora. Esse Deus em cuja presença estou, eu vou falar, vai me usar agora. Ou esse Deus em cuja presença estou, vai te usar para tal missão, como aconteceu com Abraão. Outro personagem bíblico que tinha assim, várias experiências de Shekinah, de presença manifesta, foi Moisés. Vocês sabem a história, lá no Monte Horebe, aquela sarça ardia, o fogo pegava naquela árvore bonita e grande, mas não se consumia, e Deus falou com ele. Mas houve tantos encontros, que já lá no deserto, em Êxodo capítulo 33, fala que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ela chamava tenda do encontro. Olha só, tenda do encontro. Ele tinha um lugar específico para ter um encontro com quem? Com a presença. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés face a face. Face a face. Olha o tema aqui, face a face, amém? E Deus falava com Moisés como? Face a face, como quem fala com seu amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento, as pessoas só ouviam de longe. Moisés não está sozinho, alguém está falando com ele. A nuvem desceu ali, Deus fala com ele. E ele falava face a face, amém? Aleluia. Quantos querem falar com Deus face a face? Mais para frente acontece algo que Deus estava muito irritado com o povo, indignado com o povo. Ele falou assim: Moisés, olha, eu prometi que vocês vão para Canaã, e de fato vocês vão, só que eu não vou mais com vocês, eu mando um anjo. Eu não suporto esse povo rebelde.
Aí Moisés falou, não, Senhor, não, aí não dá. Se o Senhor não for conosco, não nos envie. Vamos ficar por aqui mesmo no deserto. Sem a tua presença não dá. E como os povos vão reconhecer que nós somos teu povo, se a tua presença não vai conosco? E Moisés está comentando de tal maneira que Deus falou, tá bom, Moisés, eu conheço você pelo nome, e de você eu tenho me agradado. A minha presença irá contigo e te darei descanso. Amém? Não abra mão da presença. Moisés não abriu mão. Ele lutou com Deus. Tantos homens de Deus, vamos citar tantos outros, mas houve um homem de Deus também, conhecia Deus, ouvia Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, ao ponto de saber o que Deus queria que ele fizesse. Ele sabia o que era para fazer, onde fazer e como fazer, porque ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha uma experiência da presença. É o profeta Jonas. Então Deus veio a ele e falou, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Dispõe-te. E Jonas dispôs-se, mas não dispôs-se para Nínive. Ele dispôs-se para fugir da presença do Senhor. E foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse aqui conscientemente estava fugindo da presença. Você notou isso? A gente às vezes enfatiza, acho que ele estava com medo dos ninivitas, não gostava dos ninivitas. Interessante que o texto não fala que ele estava fugindo da missão, ele estava fugindo da presença. Ele estava fugindo da presença. Sabe que alguém pode fugir da presença? A presença é maravilhosa, é ou não é? É maravilhosa? É extraordinária, amém? Mas a presença te envolve. E a presença chama para você para ser parceiro de Deus. Porque Deus não pode fazer nada na terra a não ser com você. E quando a presença vem, ela te impulsiona a fazer o que Deus quer fazer. E muitas vezes nós não queremos fazer o que Deus quer fazer, e aí a gente foge da presença. Foi o que aconteceu com Jonas. Então ele fugiu para Tarsis e dizia assim, para longe da presença do Senhor. Ele não suportava a presença o envolvia, a presença o impulsionava. Ele falou, não quero mais a presença, que a presença quer me levar para o lugar que eu não quero. Mas aqui no versículo 4 do livro de Jonas, capítulo 1, fala assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Tá a dica para você, não fuja da presença, não seu barquinho pode despedaçar. Quer seu barquinho tranquilo? Quer ficar no mar tranquilo, sem tempestade, sem turbulência? Amém? Tem que estar na presença. Não fuja da presença. Você fala, nunca fugi da presença. Bom, pode ser que nem esteve lá, ou nem saiba como é. Mas se você sabe que é a presença, permaneça ali. Se você não conhece a presença, busque a presença. Busque a face do Senhor. Outro ponto que eu quero destacar é a presença de Deus não manifestada como Shekinah, porém consciente pela fé. Esse é um dos aspectos da onipresença. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Um deles é Elias. Quando o profeta Elias se apresenta diante de Acabe, e Acabe já estava casado com Jezabel, já estava fazendo um monte de atrocidades, desagradando a Deus, e Deus estava usando Elias para trazer uma palavra de juízo sobre Israel. Ele diz assim para Acabe, 1 Reis 17, versículo 1. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Que consciência da presença. Olha, Reacabe. Olha, Reacabe. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, ou perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses próximos anos, segundo a minha palavra. Ele tinha uma palavra para transmitir, uma palavra de juízo, mas ele tinha total segurança, sabe por quê? Ele estava na presença. Ele não temia o rei, não temia nada. Ele tinha que trazer uma palavra
era juízo sobre toda a nação de Israel, segundo a minha palavra, porque na boca dele estava a palavra de Deus, porque ele estava na presença de Deus. Depois que Elias tem o seu sucessor Eliseu também andava na presença. Um dia, por exemplo, o rei de Israel estava indo para a guerra junto com o rei de Judá, Josafá, e o rei de Israel era da descendência de Acabe, e era também uma vida totalmente voltada à idolatria e abominável. E ele pediu que Eliseu fizesse ali uma oração, que Eliseu desse uma palavra. E Eliseu disse assim: juro pelo nome dos seus exércitos, em cuja presença estou, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Aqui foi uma situação de confronto também, mas o destaque desse versículo é: em cuja presença estou. Eliseu aprendeu com Elias, andar na presença. Depois que ele curou o Naamã deu aqueles 7 mergulhos, lembra? Ele foi curado da lepra. E ele foi curado da lepra. E o Naamã quis dar-lhe recompensas. E ele diz assim para o Naamã: juro pelo nome do Senhor, em cuja presença estou, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. O destaque aqui é: Naamã, eu estou na presença do Senhor. Eu não estou autorizado a pegar nada de você. Nada. Você não vai deixar nada aqui em Israel. Você só veio para ser curado, volte curado da sua lepra. Seja abençoado. Mas eu estou na presença do Senhor. E não precisamos de nada da Síria. Não precisamos nada de você. Estamos aqui só para abençoar vocês. Amém? E era um tempo de guerra entre Israel e Síria. E esse Ciro, Naamã, nesse momento, então, veio humildemente pedir a cura. E foi curado. Mas Eliseu estava na presença. Primeiro para curar. E segundo para não aceitar nenhuma recompensa. Porque toda a glória é do Senhor. Amém? Aleluia. É só na presença do Senhor que você vai conseguir recusar ofertas como essa. Ele veio carregado com vários cavalos, com jumentas, não sei, mulas, com especiarias, com prata, com ouro, com tanta coisa, para recompensar aquele que o curaria da lepra. Ele era o general, ele era o ministro da guerra, vamos dizer assim, era o principal, o comandante do exército da Síria. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha posição, ele tinha poder. Como você pode recusar uma coisa dessa? Chega alguém e fala: gente, nós vamos colocar mais 10 andares aqui, vamos fazer o que vocês quiserem, vamos comprar outro prédio melhor que esse, e nós vamos dar mais um carro para cada membro aqui, vamos fazer tudo isso aqui muito, uma hora, vamos gastar 3 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. Olha, na presença do Deus, no Deus em cuja presença estou, eu não vou aceitar um centavo de você, porque você só veio aqui para ser abençoado, amém? Não importa se ele é milionário, pode despedir ele com o dinheiro dele, porque você está aqui para abençoar, você está aqui para dar, mais bem-aventurado dar do que receber. Você tem que estar na presença de Deus para poder recusar as ofertas que não são para você. Sabe que Eliseu nunca aceitou oferta? Aceitou até um quarto lá, lembra? Para ir morar, aceitou tanta coisa, mas aceitou humildemente, porque Deus falou: aceita. Eu já tive o prazer de dizer não, foi difícil dizer não. Foi difícil. Eu me lembro que uma pessoa ficou muito brava comigo, acho que eu nunca mais falei com ele. E foi mesmo na nossa igreja muitos anos atrás, antes de comprar o prédio aqui, e nós fizemos aquele piso aqui, lembra? Tinha só um piso pintado, não tinha um porcelanato bonito que nem esse. E nós ficamos muitos anos com ele. Mas lá no começo ele falou assim: eu vou dar o piso do templo. A primeira coisa que nós fizemos foi o piso. Eu falei para ele, não usei as palavras em cuja presença, né, o Deus em cuja presença se citou, mas no meu coração não bateu. Eu falei: não queremos o seu piso. Ele falou: mas você é orgulhoso? Por que você não vai aceitar o piso? Não queremos o seu piso. Muito obrigado. Deus te abençoe. Não era para pegar aquele piso. Não era. Daquela pessoa, daquele momento. Eu me lembro que depois, várias vezes, vão reclamar: pastor, quando vai ter o piso? Vamos orar. Mas não tem dinheiro em caixa? Tem, mas o dinheiro não é nosso. Vamos orar mais. Até o momento certo, Deus deu o piso. Está bonito ou não está? Sim, amém. E se tivesse aquele cimento só pintado? A presença estando aqui seria maravilhoso, amém? Aleluia. Depois nos ofereceram para quitar o templo.
foi de bom coração, foi um homem de Deus. Mas ele falou, não pega o dinheiro. Mas era muito dinheiro. Era para pagar um ano de prestação inteira. Aí fomos orar, Deus falou, não, vocês vão ficar na pressão do banco. Agradeça, abençoe. Sabe o que é dizer não para 300 mil reais? Não era porque ele era pecador, né? É porque Deus falou não. O irmão trouxe uma chave do carro em casa. Está vendo minha esposa? Olha, eu trouxe essa chave aqui porque esse carro, olha, nem andei nele, é zero. Minha esposa andou um pouquinho, mas não gostou. Ele falou, não aceita não. Você tem que estar na presença de Deus para aceitar ou recusar. Amém? Amém, queridos? Não vai fazer falta. As pessoas estão correndo atrás de prata, de ouro, de posição, disso, daquilo. Não precisa não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Antes de Sodoma ser destruída, Ló estava lá, ele foi sequestrado, e Abraão juntou 318 dos seus servos que nasciam na sua casa, e foram lá resgatar o Ló, e quando foram resgatar, trouxeram outras coisas, despojos, e o rei de Sodoma ficou tão agradecido, falou, Abraão, pega o que você quiser desses despojos, pega o que você quiser, isso aí, ó, tem ouro, tem prata, tem muita coisa aqui. Abraão falou assim, eu não vou aceitar do rei de Sodoma nenhuma correia de uma sandália, para que você nunca diga que enriqueceu Abraão. Abraão estava na presença e não aceitou nada do rei de Sodoma. Olha só, discernimento de Deus. Discernimento de Deus. A pergunta é, você anda na presença para dizer não? Ou você aceita tudo que vem? Ou é de Deus, é de Deus. Ou essa menina é de Deus, esse moço é de Deus, esse carro é de Deus, esse emprego é de Deus. Aí quebra a cara. Porque nem tudo que é bonitinho, toda bandeja que vem, nada, sabe? Mas você tem que orar, é de Deus ou não é de Deus? Só tem um jeito. Você tem que estar onde? Na presença. Na presença. Quem está entendendo, diga amém. Se você andar na presença, a presença vai te dirigir. A presença vai te guiar. Ela não é manipuladora. Deus não quer manipular você. Ele quer te ensinar. Quer te mostrar o melhor. Ele quer te guiar. Davi tinha tanta intimidade com Deus, e Deus falou assim, Davi, olha Davi, não preciso falar mais com você, guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe quando alguém olha para você, sabe o que ele está querendo? Tinha olhado da minha mãe que eu já sabia, vou apoiar quando chegar em casa. Tinha olhado de aprovação e de reprovação, né? Da esposa também, né? Cuidado, as esposas têm olhar assim que, já sabe, não estou agradando. Pisei na bola. Acho que vai acontecer com o Paulinho isso, né, Paulinho? Karina não olha assim. Os filhos sabem. Ô pai, não fiz nada. Eu não falei nada ainda, filho. Ô pai, não sou eu. Não é assim? Você na presença, olhar de Deus. Te guia. Sensibilidade. Aleluia. Davi tinha tanta consciência da presença e dessa onipresença que ele não precisava nem, ele tinha certeza que Deus estava onde, qualquer lugar que ele fosse. E ele fala, para onde fugirei da tua presença, Senhor? Tu me cercas por trás e por diante, pôs a tua mão sobre mim, para onde escaparia do teu espírito? Para onde fugiria eu da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu fizer minha cama na sepultura, também estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem mesmo as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como a luz. Não dá para esconder da presença. Não dá para fugir da presença. Aleluia. Aleluia. Quem quer mais da presença, diga amém. Há um outro ponto interessante. Até pensei no título da mensagem ainda. Acho que não vai ser esse. Ah, se você soubesse. Pontinho, pontinho, pontinho. Se você soubesse. Soubesse o quê? Que Deus estava lá. Naquele momento. Naquele dia. Naquela hora. Você ter tomado atitude, outra atitude. Lá no Éden, Deus visitava diariamente Adão e Eva. A presença, a Shekinah, Deus via, falava com eles. Eles ouviam os passos de Deus, sentiam a presença de Deus.
via a presença de Deus. Adão estava sem pecado, no seu estado original, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele operava nas várias dimensões, tanto na natural como na espiritual. Ele poderia ver os animais e prever a árvore da vida, que está lá no céu. Ele podia ver os pássaros e podia ver Deus. Ele estava na presença. Só que a presença, ele não entendia a onipresença. Ele achava que quando Deus estava lá, estava guardado, protegido, orientado. Mas quando a presença saía, ele estava mais livre para fazer o que ele quisesse. E foi assim que ele foi levando a vida. E quando você esquece que a presença está lá, você pode cometer erros graves. Foi o que aconteceu. Porque se Eva soubesse que a presença estava lá naquele momento, ela não comeria daquele fruto. A presença estando lá, você não peca. A gente só peca quando esquece que a presença está lá. Ou a gente faz de conta, ou a gente simplesmente ignora. Porque ninguém pode pecar na presença de Deus. Quando está na presença de Deus, é o que Deus falou para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja íntegro. Eles comeram daquela fruta proibida. De repente ouviram passos no jardim. Ouviram a voz de Deus no jardim, correram e se esconderam. E diz assim que, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Até parece que dá para esconder. Sabe quando você tem aquele filhinho pequeno, ou netinho, e brinca de esconde-esconde? Ele fica atrás da cortina, com os pezinhos aparecendo. E você pergunta, ele tá? Ele pensa que você não está vendo. Aí só a cabeça só coberta. O homem é assim diante de Deus, ele pensa que dá para esconder de Deus. Ficar no meio das árvores. Ficar escondido. Como? Então não sabia que Deus já estava lá antes. Só não estava manifestado, mas já estava lá. Porque Deus é onipresente. Aí Deus ainda trata o homem com muita dignidade. Deus já podia chegar gritando: eu sou pecador, desobediente e rebelde. Não é isso que você faria? A nossa tendência é essa. Deus pergunta com toda a educação: Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse, dando chance dele responder. Adão, onde estás? Acho que Adão demorou para responder um pouquinho. A gente demora para responder quando a gente está em pecado, né? A gente quer se esconder e não pode. Onde você está? Por que você fez isso? Senhor, eu vi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Quem lhe disse? Você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? Aí começa aquela conversa toda que vocês sabem que foi o final do tempo de Adão na inocência e no paraíso. Mas aqui é o detalhe: se escondeu da presença, não conseguiu. Se ele soubesse que a presença estava lá. Depois o filho de Adão oferece um sacrifício, Abel, Deus aceita. Vem o Caim, oferece, Deus não aceita. E o Caim ficou muito irado, mas a presença estava lá. E Deus falou com ele. O seu semblante descaiu, Caim, o que está acontecendo? Deus viu o coração dele, mas falou do semblante. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas o Caim foi assim, obstinado no mal. E ele planejou matar seu irmão, como de fato matou. De repente Deus procura outra vez. A presença de Deus se aparece para Caim. E Deus fala com Caim: onde está seu irmão? Senhor, não sou o guardador do meu irmão. Como se pode esconder uma coisa de Deus? Ele escondeu o bar na terra. Ele falou: o sangue do teu irmão clama desde a terra. Está clamando a mim desde a terra. E a terra bebeu o sangue do teu irmão. E agora a terra está maldita por causa que você derramou o sangue do seu irmão. E Deus começa a conversar com Caim. E no fim Caim realmente entende que ele vai carregar sobre si a maldição que Deus colocou. Mas Deus o selou para que ainda ele pudesse ter chance de procriar, de se arrepender.
Mas se você ler aqui um texto interessante, no final dessa história, aqui nesse episódio de Caim, diz assim, Gênesis 4,16, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Se você estivesse lá, eu ia falar assim, Caim, não se afasta da presença. Fica na presença, você tem chance ainda. Deus te ama, Caim. Mas eu sou um homicida. Mas Deus ama você, Caim. Deus ama você. Não se afasta da presença. Se você encontrar alguém fora da presença, sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Exorte essa pessoa. Até implora se for necessário. Volta para a presença. Você precisa da presença. Se tivesse a Caim, não sai da presença. Mas é que ele saiu da presença. Ele foi viver numa outra terra. Porque ali onde ele estava a presença. Ele não suportou a presença. Um outro ponto que eu quero falar, rapidinho aqui. A presença de Deus não perceptível. Porque não está manifesta como Shekinah. Porém pode ser reconhecida, mesmo com um pequeno atraso. Jacó teve um sonho quando estava indo de Canaã para a Síria, para Padã Arã. No meio do caminho ele teve um sonho, tinha uma escada que subia até o céu, os anjos subiam e desciam. E Deus estava ali, e Deus falou com ele, fez promessas. E quando ele acordou, sabe o que ele disse? Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Ele teve medo e disse, temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Um pouquinho atrasado, mas descobriu, Deus está aqui nesse lugar. E chama aquele lugar Betel. Amém? Aleluia. Por causa da presença. Quem sabe você está sonhando que nem ele. E não está entendendo o sonho que nem ele. Sonhando acordado que nem ele. E você de repente descobre, a presença já estava ali e você não sabia. A presença já estava ali, Deus já estava ali, os anjos já estavam ali, só você que não sabia, mas já estava ali, e você agora toma consciência e fala, mas agora eu tenho temor do Senhor, quão temível esse lugar, Deus está aqui, eu não sabia, e esta aqui é a porta dos céus, amém? Você tem consciência da presença, você vê a porta do céu aberta sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades. Jesus despediu a multidão, foi orar no monte. Lembra desse episódio? Vocês podem ir nesse barquinho, eu fico orando um pouquinho aqui. Anoitecer, o barco estava no meio do mar, Jesus já estava sozinho na terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando ouviram sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. E então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Olha, quando você não conhece a presença, tem intimidade com a presença, você pode pensar tudo errado, pensar até que é um fantasma, ficar com medo da presença. Quantas pessoas têm medo da presença? Foge da presença. Não era um fantasma, era Jesus, amém? Se era um fantasma, não é Jesus. Pode ter algum fantasma por aí, mas esse aqui não era. Esse aqui era Jesus, estava ali. Aí Jesus os acalmou. De coragem, sou eu, não tenho medo. Entrou no barco junto com eles. E o vento acalmou. E eles ficaram atônitos. Diz aqui, eles não entenderam. Diz aqui o texto de si, Marcos 6,52. Porque os seus corações ainda estavam endurecidos. Quando o coração está endurecido, você vê fantasma e não vê a presença. Você vê coisas e não vê a presença. Você imagina coisas e não sente a presença. Eu quero dizer para você, Deus está lá. Amém? Deus não vai te abandonar. A promessa dele é simples e clara. Estarei com vocês todos os dias. Todos os dias, amém? Todos os dias, em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Estarei convosco. O próprio nome de Jesus, Emmanuel, quer dizer o quê? Deus conosco. É a presença dele no próprio nome. Amém? A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Não foram os discípulos, foi Pedro, João, nem Tiago, foi Maria Madalena. Não foi o cego de Jericó que estava curado, nem o paralítico, nem o Lázaro que foi suscitado. É Maria Madalena mesmo. Porque a pessoa liberta de tanto demônio, tinha tanta gratidão, e ela foi lá no túmulo, ela queria embalsamar Jesus, ela achou que o corpo estaria ali, mas não achou o corpo, viu a pedra removida, e ela ficou chorando na entrada do sepulcro. Enquanto chorava, ela olhou e viu 2 anjos sentados ali, diz assim, eles estavam
onde estiver o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Interessante que ela vê anjos. Mesmo assim ela ficou chorando. Se você vê anjo, meu irmão, para de chorar. Tem algo acontecendo, amém? Se for anjo de Deus, já tem algo acontecendo. O anjo não vai passar por acaso. Mas ela estava chorando. E então eles perguntaram para a mulher: por que choras? Ela falava para os anjos: levaram meu Senhor, eu não sei onde colocar o corpo dele. Isso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse Jesus para ela: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Olha, confundi Jesus com o jardineiro. Alguns confundiram com fantasma, agora já confundindo com um jardineiro. Só o jardineiro, tá ligado? Esse cara de madrugada escuro, né? E Jesus não estava resplandecendo em glória. Isso é lógico, não veria que um jardineiro não resplandece. Jesus ali então se transfigura de uma maneira bem simples, para poder falar com Maria, para sentir, é lógico, se ela visse todo o brilho da glória, ela cairia a seus pés, como João aconteceu em Apocalipse. Mas Jesus está de uma maneira simples ainda, e ele já é ressuscitado, apesar que estava em corpo glorioso, mas não tinha resplendor de glória ainda, e ele simplesmente fala: você está chorando? E ela, pessoa que foi janeiro, fala para Jesus: se você colocou o corpo dele em algum lugar, fala que eu vou buscar. Aí Jesus disse: Maria. Aí ela reconheceu. Quando Jesus fala o seu nome, é bom que você reconheça, amém? Quando ele falava o seu nome, o Samuel não reconheceu da primeira vez. Depois ele aprendeu. Ele foi afinando os ouvidos. Maria já conhecia a voz. Agora ela estava chorando e ela não estava tão emocionada. Mas quando Jesus falou: Maria, quando ele fala você, seu nome, lá na sua casa, no seu cantinho, naquela madrugada, lá no seu travesseiro, onde você estiver, você fala: a presença está aqui, é Ele que está aqui, Jesus está aqui, aleluia, Ele está vivo, Ele está morto, não levaram o seu corpo não, Ele ressuscitou. Ela voltou para ele e disse: Rabone, que quer dizer mestre, mestre, e caiu aos seus pés, aleluia, aleluia. Só relembrando a mensagem do ano passado, no caminho de Emaús, 2 discípulos estavam nesse mesmo dia caminhando, já de tarde. Aqui essa cena foi de madrugada, passou o dia e já estava tardezinha indo para Emaús, a 13 quilômetros de Jerusalém, caminhando ali. O Daniel falou muito bem do ano passado, não foi isso o tema? Né? Então, mas só aqui, relembrando que aqueles 2 discípulos estavam caminhando e discutindo, conversando, e tristes, aborrecidos, comentando. Não tinha como não comentar. O que eu quero melhor comentar? Todo mundo falava o assunto do momento em todos os lugares. Era sobre a morte de Jesus. Crucificaram Jesus, sepultaram Jesus. A nossa esperança estava nele. Por que será que aconteceu isso? E Jesus começou a andar com eles. E eles confundiram Jesus com um viajante desinformado. Mas só você não sabe o que está acontecendo? Só você que está passando por aqui, chegou agora em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe. O assunto do momento é sobre Jesus. E nossa esperança é que ele redimisse Israel, que ele restaurasse Israel, restaurasse o reino. E agora ele morreu. Mas o coração começou a arder. Mesmo assim não reconhecia. E Jesus fez que ia passar em frente, para dar oportunidade para eles convidá-lo. E Jesus, fica conosco da tarde, entra na nossa casa. Não fala Jesus, o Senhor, pode ficar. Tudo meio escuro. Não tinha luz elétrica, não era que hoje, tanto luz de mercúrio, talvez, ou farolete. Não, era uma sombra que estava com eles. Chegaram em casa também, acho que a lamparina era meio fraquinha, não reconheceram Jesus. Mas convidaram Jesus para passear. E no partir do pão, seus olhos abriram. E reconheceram. Amém? Aleluia. E no partir do pão, quando estava à mesa, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E eles comentaram: olha, era ele mesmo. Não nos ardia o coração no caminho que ele falava com a gente? Irmão, fique esperto, fica ligado. Quando ardeu o coração, pode ser Jesus, amém? Se você estiver orando e buscando a presença e começar a arder o coração, Ele já está ali, amém? Aleluia. Que quando a presença dele chega,
Quando as coisas começam a acontecer, é um calor no coração, queima o coração, arde o coração. O fogo de Deus está ali, a presença aquece, amém, aleluia. Deus está com você, a presença de Deus, face a face. Você possa dizer como Elias, esse Deus em cuja presença estou. Com Eliseu, esse Deus em cuja face estou. Com Abraão, esse Deus em cuja presença estou andando. Com Moisés, que podia falar com ele face a face. Busque na sua intensidade, busque no seu coração. Não abra mão, em hipótese alguma, da presença. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Várias coisas nos perturbam. Eu queria encerrar dizendo sobre nossos temores, nossas perturbações, nossas ansiedades, nossos pequenos descontroles no dia a dia. Fura o pneu do carro, você perde o celular, você esquece a chave e não sabe onde colocou, alguém feriu você, alguém machucou você. Tudo isso pode alterar você, certo? Só não vai alterar se você lembrar que, independente dessas coisas, a presença está ali. Amém? Aleluia. O dinheiro que você esperava receber não veio. O abraço dos dias dos pais também não veio. Mas a presença está ali. Amém? Aleluia. Tem um livro interessante, conta o pastor contando um testemunho. Já até contei isso para vocês aqui, só para repetir, para quem não viu. Um grande evento ao ar livre, toda a igreja mobilizada, um palco, tudo alugado, som, e choveu o dia inteiro, e foi chovendo, e ele orando, e falou, Senhor, falava o pessoal, pode ir para lá que vai parar de chover, mas não parou de chover. E no fim, aquele evento para tantas mil pessoas, 5, 10 mil pessoas, alguns com guarda-chuva ali, tudo molhado, tiveram que esconder os equipamentos de som porque estava molhando. E ele ficou ali pensando, Senhor, por que o Senhor não parou a chuva? Por que o Senhor não parou essa chuva? O Senhor estragou o nosso evento. Eu orei desde manhã, choveu o dia inteiro, eu sabia que ia parar meio-dia, o Senhor não parou, sabia que ia parar 1 hora, o Senhor não parou. Chegou esse horário, não parou, Senhor. Como o Senhor faz isso comigo, Senhor? O povo não veio, olha o que está acontecendo aqui. Senhor, desculpa, o Senhor estragou o nosso evento, o Senhor podia parar a chuva. O Senhor fez tanto milagre na nossa vida, por que o Senhor não parou essa chuva? Ele só perguntou assim, você está preocupado com tantas coisas? Você pensou na minha presença? Eu estou aqui. Eu estou aqui. E quando ele caiu em si, não importa, se tinha só 3, 4 pessoas, se o evento maravilhoso, espetacular, grandioso não estava acontecendo, o que importa, Deus estava ali com ele. Deus falou assim, eu mandei a chuva sim, e só veio que eu quis que viesse. E essas pessoas estão aqui, não são tão importantes. E o som não é importante, as luzes são importantes, o show não é importante. Eu estou aqui com você. Fiquemos em pé, vamos orar. Não sei o que aflige você, mas qualquer que seja a sua aflição, qualquer que seja a sua decepção, qualquer que seja a sua tristeza, permita que a presença preencha agora. Você pode estar com uma notícia. Hoje alguém me ligou desesperado. Olha, uma notícia de um câncer. E agora? Não tem outra palavra. É a presença. É a presença. É a presença. Amém? Outros falam, mas eu perdi meu emprego. E agora? Continua na presença. O Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. Amém? Eu fui traído. Aconteceu uma tragédia. Senhor, o irmão passou para mim um recado. Estou com um problema gravíssimo na família. Esse menino desapareceu, eu queria ter contato com ele. Não sei o que aconteceu direito, ele não falou até agora. Por que você passou para ele? Não sei o que aconteceu. Para ele vai me contar. Eu só vou dizer para ele, fica na presença. Fica na presença. Que essa coisa gravíssima que eu não sei qual é, está no controle de Deus.